Olá, estamos hoje com mais um episódio, o sexto episódio do podcast Diário Empresas, com a Luciane Santos, psicanalista e hipnoterapeuta em Ponta Grossa. Conta aí para nós, fala um pouco sobre você. Bom dia, Luciane. Bom dia, muito obrigada, pelo convite. Então, a psicanálise, que é a área na qual eu atuo, com meus atendimentos aqui na cidade, ela ainda é pouco procurada, O pessoal conhece mais a psicologia, Busca ali fazer a terapia, as sessões com o psicólogo. Quase ainda não se conhece muito, Qual é a diferença? Bom, a psicanálise ela vai trabalhar conteúdos do inconsciente, Ela é o estudo do inconsciente, aquilo que não sabemos ainda sobre nós. E a nossa dinâmica inconsciente ela é muito ativa. A gente não percebe ela, a gente sempre está num piloto automático, mas ela é muito ativa, principalmente nas nossas ações, Atos falhos também acaba saindo, coisas do inconsciente, Então aí a psicanálise ela vai trabalhar nessa abordagem, De analisar o inconsciente do paciente, Então ela vai deixar ali uma sessão para o paciente falar de forma livre, Fazer a livre associação e vamos conduzindo a sessão, dessa forma mais livre. E quando o paciente vai falando, por isso que é também conhecida como a cura sobre a fala, a cura através da fala. E a gente vai percebendo ali o que está, por trás, qual que é a demanda inconsciente que está por trás daquela neurose que o paciente apresenta, aquela demanda emocional que está gerando sofrimento. Então é mais nessa linha. É isso que difere a psicanálise da psicologia. Legal. E quando tem, por exemplo, a pessoa que vem com trauma de infância, essas coisas, tratado com psicanálise ou com psicologia? Tem alguns psicólogos que gostam de trabalhar, com nessa linha, da cura da criança. Principalmente o sistêmico, Mas vamos dizer que a psicanálise ela aprofunda um pouquinho mais, Porque vai vir, na própria fala do paciente a gente vai fazendo perguntas ali e provocando, essa fala do teu passado, da tua infância, para a gente poder analisar onde é que está, onde que está a origem, daquela dor, daquela demanda que o paciente está trazendo. No caso, então, o funcionário de empresa, por exemplo, que está lá, que tem um monte de problema, que não, ele às vezes não é produtivo, ou todo dia tem um problema que atrapalhou a chegada dele no trabalho, ou chegou lá e teve um monte de problema, porque tipo, traz com ele o problema, mas não se sabe de onde. Existe para esse tem que olhar para ele e levar ele para um caminho, para um tratamento, como psicologia ou como psicanálise, exemplo, para ter uma ideia, para ter uma noção assim, como se trata uma pessoa dessa. Voltando para a empresa, por exemplo, assim, que tem às vezes lá, hoje está tendo uma demanda muito grande por uma nova regra que teve para empresas, que eles vão ter que ter um acompanhamento mais de perto. E isso é tratado como mais levado para a psicologia ou para a psicanálise? E as duas formas vai ajudar, O que acontece é que na psicanálise a gente vai precisar, aprofundar um pouquinho mais isso. Então, assim, não vai ser uma coisa muito rápida, de se resolver. Não vai ser uma sessão por dia, ou uma sessão, aliás, uma sessão apenas que resolve, vai ter que ser bem mais frequente. Não, a psicanálise ela costuma ser bem mais longo o tratamento, Então, vai demandar muito tempo. Até porque, sim, o paciente ele chega com muitas resistências, Então, ele não vai falar tudo. E como a psicanálise trabalha com a demanda, do inconsciente, com essa dinâmica do inconsciente, a pessoa nem sabe,
né? A pessoa nem sabe a origem, né? O que está guardado, né? Não lembra muita coisa, então isso vai demandar muito tempo, né? Vai ter que ter muito tempo de sessão para se chegar ali na origem, né? Daquilo que está causando aquele incômodo, aquela neurose, muitas vezes já uma doença física, né? Então demanda um pouquinho mais de tempo, mas das duas formas ajuda, né? Na psicologia acredito que também não vá ser tão rápido assim, né? Mas assim, eu trabalho com a ferramenta da hipnoterapia, né? Para que aí, através, né, do uso dessa ferramenta nas sessões, tenha-se um acesso mais rápido a esses conteúdos. Aí sim, isso se o paciente, né, tiver de acordo, porque ainda tem muito miticismo, né, sobre a hipnose, né, sobre a hipnoterapia. Então, tem gente que tem medo, né, não sabe sobre e vai dizer, não, prefiro só vir aqui falar, né? E, então tem muito disso, mas acaba sendo assim muito útil, né, o uso, porque tem esse acesso mais rápido ali nos conteúdos do subconsciente, inconsciente, subconsciente, né? Aquilo que está guardado. A hipnoterapia tem uma origem bem antiga, né? Acho que isso porque já tipo, não como como diretamente vinculado à medicina, por exemplo, mas já tem uma origem, não é um negócio de ontem, né? Só que é pouco explorado ainda, né? Sim, não, ela é bem antiga. Freud já usava, né? Antes dele, Charcot já usava também, né? Nas clínicas lá nas quais eles atuavam, né? Na época. Eles começaram a usar primeiro na observação da histeria, né? Que eram sintomas que as mulheres apresentavam muito naquela época. E eles começaram a usar a hipnose e ver que funcionava, né? Então já começou desde essa época e vem. Bom, para desmistificar um pouco assim o que é. É um estado de transe, mas não fica inconsciente, né? É um estado de transe que por exemplo, eu uso um exercício, né, de respiração no início e com a própria respiração a pessoa já vai entrando ali vamos dizer assim, numa vibração mais tranquila, né? Já vai diminuindo as resistências, já vai relaxando, já vai se trazendo novamente para ela. E aí, a partir daí, fica mais tranquilo a gente fazendo perguntas, usando, por exemplo, de algumas metáforas, né? Então, e aí, a partir disso, né, a pessoa, ela, vamos dizer assim, que abre, deixa sair, né, as lembranças ali, né, os porões ali do inconsciente vai se abrindo e ali vai surgindo as lembranças, né? E a partir disso, assim, a gente consegue ressignificar muita coisa. É interessante que a hipnose não tem indução se o paciente, se a pessoa lá não aceitar, não quiser. Né? Então não é um negócio que a pessoa vai chegar e vai fazer algo e a pessoa está hipnotizada. Não. Não existe, né? Então é interessante isso, né? Explica sobre isso, como que isso acontece, como que a pessoa pode se sentir segura sabendo do controle que ela tem e tal sobre ela diz que não vai a partir do momento que você hipnotizou ela, que ela está em transe hipnótico ali, que ela vai perder o controle de tudo e vai acordar nunca, talvez. E talvez seja um medo Ou das vai fazer pessoas. coisa que ela não quer fazer, né? Isso. Eu já ouvi muito disso. Bom, tem essa insegurança, né, por conta como eu falei, né, da forma que foi apresentada a hipnose, né? A hipnose de palco, você vai esquecer teu nome, você vai comer uma cebola pensando que é uma maçã, e assim, é um espetáculo, né? E só que de certa forma foi assim que a pessoa conheceu sobre hipnose, né? Então ela vai ficar insegura, ela vai ficar com medo. Quando você fala, não, isso vai ser usado de uma forma séria para um tratamento, né? Para você acessar conteúdos ali do teu inconsciente, do teu subconsciente, para você ver onde está a origem daquilo, né? A crença, a definição daquilo que está
hoje te prejudicando, né, no teu dia a dia, aí a pessoa vai ficar assim, nossa, mas dá para usar para isso? Será que vai funcionar? Será que isso é verdade, né? Então, esse medo, né, essa insegurança das pessoas, ele vem muito disso, da forma que foi apresentada lá no início, né? O poder sobre a mente do outro, né? Chacoalhar o reloginho lá na frente, e a pessoa ficar... Não, não é nada disso, né? Inclusive, hoje em dia se fala muito da auto-hipnose, né? Que seria basicamente você respirar fundo, né? A gente tem o costume de não respirar muito corretamente, né? Respira também de Em uma piloto forma automático, né? automática e curta, né? Uma respiração mais profunda. Hoje em dia já se fala bastante do mindfulness, né? Que é estar no momento presente, meditação do momento presente, né? Então você pode fazer isso sozinho, esse exercício de respiração, né? Eu passo muito isso também em consultório, porque ajuda, baixa a ansiedade, baixa muito a ansiedade porque você traz para você de novo ali. A gente vive muito acelerado, muito com preocupação futura, muito com culpabilização de coisas do passado, né? Então, quando você faz essa pausa para o teu eu ali, né? Esse momento de respiração, você tem a impressão, é só fazendo para saber, né? Mas você tem assim a impressão que tudo some, que tudo se resolve ali naquele momento, né? E realmente é assim que acontece. Isso é uma auto-hipnose, né? Na parte da ressignificação de traumas, por exemplo, aí já seria mais indicada ajuda, né? Ter ajuda de um terapeuta, né? Porque a gente vai precisar, vamos dizer assim, dar aquela ajudinha. Deixa eu pensar aqui num exemplo, né? Então, se você tem um trauma de você ter sido abandonado, né? Esquecido na escola, qualquer coisa, mas a tua criança lá teve uma leitura de que aquilo foi uma rejeição, foi um abandono, né? Por exemplo. Nesse caso, é bom a ajuda de um terapeuta, porque ele vai conversar com você, vai dizer, se veja lá no momento do trauma, né? Onde foi, onde aconteceu isso, né? Então se veja lá agora, fecha os olhos, vai fazer o exercício, já vai entrar naquele transe, né? E aí você vai se ver criança lá, no momento que aconteceu, né? Aquela rejeição, aquele abandono. E aí o que vai fazer, né? A tua pessoa hoje, adulta, tem o potencial de ir lá e fazer esse resgate dessa criança. Resgate no sentido de resgatar daquele estado de sofrimento, né? Daquele sentimento que a criança estava ali naquele momento, né? Se sentindo sozinha, né? Se sentindo com medo, né? Seja qual for, né? O sentimento, a reação emocional que a criança teve naquele momento, hoje você entender que o teu adulto está capacitado para ir lá e dar, de repente, aquele abraço, aquele acolhimento, uma palavra de você não está sozinho, eu estou aqui, né? É mais ou menos nessa linha, só um pequeno exemplo, né? Como que é conduzido um processo de hipnose e como isso também é possível, às vezes, a própria pessoa fazer sozinha, né? Deixa eu fechar meu olho, fazer um exercício de respiração, me transportar lá para um momento do meu passado que eu preciso dar um outro significado para aquilo. Né? Que enquanto a gente não dá outro significado, isso vai continuar gerando sofrimento aqui, né? Na nossa vida adulta. É necessário que troque esse significado, né? Se não for coisa muito difícil, muito grave, né? A pessoa consegue fazer isso até sozinha. Né? Agora, quando é casos mais delicados ou assim, que tenha uma crença muito forte, que não consiga, crença no sentido, não no sentido religioso, uma crença naquilo que a pessoa acredita ser verdade, né? Não foi isso mesmo que aconteceu, né? Ninguém gosta de mim, né? Porque foi assim que ela se sentiu quando criança, né? Ninguém gosta de mim, e isso é uma verdade, isso é constatado até os dias de hoje, né? Aí, veja, é uma crença, a pessoa bate naquela tecla ali, né? E aí ela sozinha, se ela acredita
que isso é uma verdade sobre ela, ela sozinha não vai conseguir, né, reverter isso aí. Vai precisar, né, ali ajuda de um profissional para conduzir essa sessão. E às vezes você resolve só em uma também. Isso é interessante para pessoa que tem um vício, vamos dizer um vício básico, cigarro, pessoa que fuma e tal. Se ela resolve, quero parar, mas se ela não tem controle emocional suficiente, controle psicológico para nada, não consegue parar porque não vai mesmo. Existe essa forma de que ela faça um acompanhamento, assim, uma terapia que nesse formato que resolva, que ajuda? Através da hipnose? Da hipnose. Tem sim, muitas pessoas procuram muito a hipnose para abandonar vícios, né? Bom, também não é coisa que é resolvida em uma sessão só, né? Sim. Porque sim, a pessoa ela tá às vezes muitos anos no vício, né? Não se sabe ainda o motivo pelo qual ela, né, iniciou no vício, né? Mas vamos dizer assim que de uma forma geral ali, né? Todo vício, né? Ele esconde uma falta, né? Uma falta emocional. Todo excesso esconde uma falta, né? Como diz Freud. Mas no vício não é diferente, né? Porque ele inicia de uma maneira, vamos dizer assim, né, despretensiosa, né? Ah, é um cigarro, né? Porque os amigos estão usando algo e, né, a bebida também, ah, é uma dose, né? Então começa assim. Mas se a pessoa tem uma falta emocional, ela tem algo ali que ela busque um vazio, né? Que ela busque preencher, aquela substância pode cair como uma luva, né? Porque vai, vamos dizer assim, vai ser a fuga perfeita para ela fugir daquilo que dói, né? Então por isso que vira o vício, né? Então é nisso que a gente vai trabalhar numa sessão, né? No que está por trás disso. Tentar descobrir o porquê, né? Por que iniciou, né? Qual foi o primeiro dia que você começou a fumar? Qual foi o primeiro dia que você começou a beber? Né? E qual a sensação que isso te causou? Né? E aí você quis mais disso, né? Mais e mais. Né? Qual que é o benefício que isso tem te trazido até hoje? Né? Porque a pessoa se agarra muito nisso. Fica difícil abandonar, não é fácil. Né? Então é um trabalho assim, né? Não muito rápido, mas é possível. E em outros pontos, por exemplo, se uma empresa tem lá uma equipe e tal, e ela gostaria que a equipe fosse mais positiva, que tivesse mais autoconfiança de cada vendedor, da empresa, de cada frente da empresa, é possível que ela faça tipo assim, crie-se ali uma regra na empresa que vai ter que passar por esses procedimentos para uma coisa que procuram ou que seria interessante para a empresa? Procurar trazer uma força para aqueles funcionários da empresa ali, que eles tenham ali uma autocredibilidade para ir para frente com o negócio, ajudar com o negócio da empresa deles prospere mais com essa ajuda, por exemplo, tem? Uhum, tem sim. Tem empresas hoje em dia que já tem um psicólogo lá disponível, né? Tem um psicólogo lá que é disponível para os funcionários, né? A psicanálise, né? Não vi falar que tem um psicanalista disponível, mas seria interessante, né? Também por conta dessa abordagem, de ser uma abordagem mais profunda, de realmente vamos dizer assim, conseguir ir lá na raiz do problema. E lá talvez implantar, talvez uma ideia, não seria isso também? Implantar, tipo assim, uma autoconfiança que a pessoa não tem, talvez até tem, mas existe assim, quase que quando numa empresa que tem muitos vendedores, por exemplo, existe um que vende mais, um que é melhor, e aquele que vende menos, ele começa até talvez entrar numa depressão profunda, inconsciente no longo prazo. Não enxerga, não consegue bater metas às vezes, não consegue, fica preso ali talvez na própria autoimagem dela. Nesse caso,
seria interessante criar um projeto, ou ter um projeto, ou a empresa buscar assim, uma ajuda neste método teu, por exemplo? Tem sim, dá para reunir ali, né, na medida do possível, né, uma palestra sobre, né, se não um psicanalista disponível, né, como tem os psicólogos já em algumas empresas, mas encontros que a gente possa falar sobre, né, mas isso que você falou ali seria muito assim, infelizmente a gente tem uma cultura de comparação, né, Sim. e é isso que, só que assim, quando você está trabalhando, né, ali o teu eu, né, na terapia, você tá, a psicanálise ela é autoconhecimento, né? Quanto mais você conhece sobre si, menos você sofre com o externo, né? E menos você se compara com o outro, porque você sabe sobre você. Então isso traz autoconfiança, né? Então dessa forma ajuda bastante, né? Mas também diminui um pouco essa questão de comparação, né, nas empresas da competitividade, eu acho que ajudaria até bem mais, né? Sim. Claro que a gente sabe, sim, que é lançado, vamos dizer, algumas metas, alguns desafios, né? Isso é importante, é necessário, mas não sei, de repente criar, como você mesmo falou ali, um novo método, né? Que não vá muito por esse viés da competição, Até né? mesmo criar uma cultura na Mais da empresa, cooperação do que da competição. Eu acho que é, funcionaria. mas assim, nem tanto por isso, que vamos, por exemplo, se tem uma empresa, como eu tenho bastante empresa, então eu sempre acompanho, às vezes até o diálogo com lá o proprietário da empresa, falando, tá o fulano lá, gente boa, atenciosa, faz tudo, mas não vai. Não, não é que, tipo assim, eu olhando, não é que não vai, talvez ele não teve treinamento suficiente, mas talvez seja uma outra coisa, talvez seja da autoestima da pessoa, ela não consegue se expor demais, não consegue ser persuasiva na venda porque ela não tem autoconfiança. Então seria necessário, talvez, assim como não é uma cultura hoje, de você ter um psicanalista disponível para a empresa, porque a empresa também nunca procurou e não sabe que existem os métodos. Aí, Uhum. quando tem que procurar uma ajuda, talvez, e acaba nem procurando e dispensa o funcionário, que seria o futuro da empresa, dispensou e foi para outro, e passa a vida inteira batendo e não consegue achar. Sempre tem um outro que fica, mas às vezes a pessoa ela tem o dom já o dom do negócio, da venda e tal, ele está lá na frente, sempre está batendo de frente, mas ele não tem treinamento nenhum, não tem estudo nenhum, ele foi mais assim, foi a oportunidade que deu para ele, que deixou ele crescer como um bom vendedor, um bom atendente ali, e o carisma e tal, mas ele não tem também nenhum tipo de acompanhamento psicológico, em nenhum tipo de cura psicológica nesse formato. Assim, o cara fala, ir lá fazer uma hipnoterapia ou algo assim para que ele tivesse, talvez, se conhecer melhor, saber o que ele está fazendo. Mas isso ele fica no piloto automático e está funcionando bem. Só que Uhum. aquele que não funciona bem, ele poderia funcionar bem, até talvez até melhor, porque ele só tem os seus traumas do passado, talvez, que não deixa ele crescer, porque está ali recluso ali, tá atrapalhando a vida dele, né? Uhum. Bom, aí a psicanálise ajuda bastante e a ferramenta, né, da hipnose também, né, nas sessões, também vai ajudar bastante no termo desenvolvimento pessoal, né? Mas isso aí a própria pessoa precisa identificar em si, né? Eu tô me sabotando, eu sei do meu potencial, né? E chego lá e travo, né? Então a pessoa precisa identificar isso e buscar essa ajuda, né? Se as empresas, né, quiserem lançar a mão, né, dessa ajuda e colocar ali à disposição dos funcionários, seria muito bom, mas eu acho isso um pouco, né, muito longe ainda de acontecer, né? Mas é ideal que
cada funcionário, né, buscasse essa ajuda, né, que seria fazer então a terapia para desenvolvimento pessoal. E não está na cultura do negócio hoje ainda, mas agora tem uma nova obrigatoriedade nas empresas que vai forçar bastante a ter acompanhamento psicológico, a ter um diagnóstico talvez ali, até para a pessoa que não entra trabalhar, ela entra sem, não traz isso. E lá na frente ela teve um problema, daí não sabe se aconteceu na empresa ou não, né? Então são umas coisas mais profundas, até que eu vou trazer uma especialista da RH para a gente conversar na sequência sobre isso, mas, então assim, logo vai ser meio que obrigatório isso, de repente seria bom esclarecendo, quando você está esclarecendo a diferença da psicologia para a psicanálise, e isso vai talvez fazer com que seja mais buscado no futuro. Mas para quem não sabe, a diferença vai só no psicólogo, né? Não sabe porque é psicólogo que é popular, né? E parece que a psicanálise é mais culta, né? Um negócio mais culto, assim, as pessoas mais, você vê assim até tipo assim, não é, acho que não é qualquer um que procura porque não sabe, não tem, já vai direto pro psicólogo, o psicólogo já resolve, já fica por ali mesmo, e não resolve às vezes, mas foi isso que aconteceu, né? Bom, assim, o psicólogo resolve, né? Não, mas Mas é de uma forma diferente, né? As abordagens, bom, eu não posso falar muito, né? Porque não é a minha área. Mas resolve, já, se está indo no psicólogo, já tá ótimo, né? É a abordagem da psicanálise, ela vai ser de uma forma mais profunda. Ou seja, como eu disse no início ali, né? Vai trazer à tona aquilo que você nem sabia sobre você, né? Que você não tinha ideia, não tinha identificado ainda. Que, por exemplo, um ser esquecido na escola, lá, te abriu uma ferida emocional de abandono e rejeição. Você achou que aquilo já tinha passado, aquilo não te incomodava mais, né? Que aquilo não estava te atrapalhando, mas depois você vai descobrir que hoje você tem problemas no teu relacionamento, né? Você tem, de repente, ali desenvolver uma dependência emocional no teu relacionamento, justamente por conta dessa ferida emocional aberta lá. Você tem medo de ser deixado novamente, você tem medo de ser abandonado, né? Então, a psicanálise vai trabalhar nisso, né? Nessa profundidade. Então, por isso que eu falo que é um autoconhecimento, que é um desenvolvimento pessoal, né? Então, vamos dizer assim, que é um nível mais profundo mesmo. Né? Não é uma coisa assim que você vai resolver em poucas sessões, né? De forma rápida ali, né? Tô com um problema, vou lá, né? Pego um medicamento e tomo. Não é assim. É uma pessoa com TDAH, por exemplo, que hoje está tipo, na moda praticamente TDAH, né? Tipo, todo mundo parece que tem TDAH. Existe assim, por exemplo, uma correção disso no tratamento nesse formato, ou esse aí já é um caso já mais medicina pesada mesmo, que é como é feito hoje, remédio, tudo que é tipo. Uhum. Dependendo do nível que tá e como aquilo já está afetando a vida da pessoa ali, o remédio ajuda bastante, sim, né? Não vamos falar que não, né? Sim, Ajuda, mas tem outro só que ele caminho. vai, como a própria palavra já diz, ele vai remediar, ele não vai resolver a raiz, né? E, bom, é muito complexo falar de cura, né? Desses diagnósticos, né? Mas vamos dizer assim que a psicanálise ela pode, como ela tem essa abordagem mais profunda, ela pode desarmar sim muitos gatilhos, né? Ela pode ressignificar muitas crenças, muitas definições erradas que as pessoas podem estar tendo ali sobre si mesma, sobre o outro, né? Com o qual ela se relaciona, né? Relacionamentos interpessoais, relacionamento afetivo, sobre a relação que ela tem com o mundo, com o ambiente. Então, vai mexer em tudo isso. Então, claro que pode vir uma transformação, sim, né? Muito grande.
Pode ser que a pessoa não precise do remédio. No meu caso, eu acho que eu tenho TDAH, né? Mas beleza, mas eu não tomo remédio. Mas Uhum, às vezes você percebe que está muito, tá muito saturado. No final do dia está assim, desgastado no máximo, assim, sabe? E assim, e não para assim mesmo. Só que não tem nenhum tipo de remédio que enxerga uma solução, por exemplo. No caso, uma terapia poderia ter, tipo assim, criar um método para, tipo, controlar, porque autocontrole, controlar, tipo assim, o que que eu, perceber que estou fazendo demais, coisas demais, pensando coisas demais, querendo se envolver em muitas coisas e diminui isso aí por ser tipo assim, já uma coisa, talvez, do novo mundo aí que está acontecendo, tipo, parece que todo mundo está assim, uhum, não tenha, esse que estou falando não tem nada a ver. uhum. Bom, quem já está tomando, né, algum medicamento, é a grande chance de acontecer, e já aconteceu com pacientes meus, né, de ser possível, e aí não é o psicanalista que faz, é o próprio médico que receitou os medicamentos, mas é possível diminuir dosagens, né, fazer o desmame, como eles chamam, né, diminuir dosagem, você precisa cada vez menos, né, já aconteceu com muitos pacientes meus, que chegaram e falaram, ó, eu já não estou mais tomando o que eu tomava para dormir, né, aconteceu. Então é possível, porque você vai se trazendo novamente para você, porque a gente sai muito, né, do nosso centro, do nosso self, do nosso eu, da nossa essência, né, usando termos que eu preferi usar, né, mas e vive muito para fora, né, vive muito para os outros. Então é uma busca ali hoje muito grande, isso que vai gerar ansiedade, isso que vai gerar às vezes alguns sintomas parecidos com a hiperatividade, né? Também com o déficit de atenção, né? Então é uma busca assim muito grande por ser aceito, por ser incluso, por ser validado, por ser aprovado, por alcançar um objetivo que está lá na frente, né? E porque eu entendo que só quando eu alcançar esse objetivo eu então vou estar bem, vou ser feliz, né? Então tá vivendo nesse formato hoje, claro que porque sim, quem que conhece do futuro? Né? Ele não está lá pronto esperando, né? Ele é construído no hoje. Então, tá vendo a importância de se trazer para o momento presente, né? De conhecer mais sobre si mesmo, né? Por que eu ajo assim? Por que eu penso assim? Né? Da onde que veio essa informação? Então, ali numa sessão de psicanálise, você vai falar sobre tudo isso. Né? O psicanalista vai fazer as perguntas, né? Que te levem a você a pensar, né? Que te levem a você também fazer altos questionamentos ali sobre você mesmo, né? Então, de onde vem essa? Eu acredito que isso é verdade, né? Mas de onde vem isso? Quando a gente nasce ali, a gente começa já desde então pegar muitas informações, né? A criancinha ela escuta tudo, né? Diz que escuta já desde a barriga da mamãe, né? E depois vai crescendo, vai pegando primeiro informações ali do meio familiar, só que aí às vezes esse meio familiar já veio de outros meios familiares que tinham culturas diferentes, né? Tinham crenças sei lá, em várias áreas da vida, né? E passaram isso, né? Então vai passando de forma hereditária mesmo, de um pro outro, essas informações, né? Que informações seriam essas? Sobre diversas áreas da vida, né? Sobre o mundo, sobre si mesmas, né? Então, sobre relacionamentos. Por exemplo, uma criança, ela começa a aprender sobre relacionamentos vendo como o pai se relaciona com a mãe, né? E aí, pense que se isso não for tão bom assim, né? Se ela veja, por exemplo, violência, né? É essa referência que ela vai ter. Então, isso prejudica na vida adulta. Informações do meio familiar, informações depois do meio social, né? Que ela vai vivendo ali, né? Cultural.
religioso também, né? Educacional, né? Quando vai para a escola. Tudo isso é informação que a pessoa vai adquirindo. Só que é já do bonde andando, né? É já das pessoas que estão falando e agindo, né? De acordo com aquilo que elas também pegaram de outras pessoas. Então nunca ninguém para perguntar, tá, mas isso é meu mesmo? Eu acredito por mim mesmo nisso? Né? Ou eu apenas estou repetindo o padrão? Então é profundo, é bastante coisa. Essa tendência que tá tipo, em alta muito, assim, muito, se comenta muito, se fala muito, a questão do autismo, ele tem raízes, por exemplo, nestes traumas ou não tem nada disso, né? Tipo assim, é possível que com terapia busque uma ajuda, não que seja uma solução, mas uma ajuda para amenizar um pouco? Sim, me ajuda para amenizar, sim, bastante. Isso é mais a área da psicologia, né? Que traz, identifica, né? Traz esse diagnóstico, identifica ali e aí trabalha ali, né? Um tratamento para amenizar, né? Para a família também saber lidar, né? Com a criança. Bom, eu acredito que não, né? A psicanálise não tem vamos dizer assim, esse entendimento de como que isso se desenvolve, né? Mas eu acredito muito assim que, né, aí uma observação particular minha, né, que não como eu posso explicar? Ela não vai ser assim de traumas da infância, né, que pode ser já de coisa mais anterior a isso. Aí entra mais no cunho de espiritualidade mesmo, né? Aí é um assunto já para outras, né? Mas não de traumas da infância, isso não. Ele pode ser que ele já é um negócio mais, não é hereditário, né? Esse aí é mais assim já nasceu assim Isso, e não isso. tem, tipo assim, não foi durante ao longo da vida que melhorou ou piorou, só já nasceu assim. Piorar, consegue piorar bastante, sim, porque imagine, a pessoa nasce já com essa dificuldade, né? Não sei se daria para chamar assim, mas enfim, né? E aí cai a gente que não tem isso, né? Pelo menos identifica que não tem, né? Mas já é difícil, né? A gente adquire um monte de neuroses aí nas nossas vivências, já vivencia, né? E os traumas colaboram para né, trazer esse adoecimento psíquico e emocional. Então imagine, né? Quem já vem no formato que já não se encaixa. Né? Eles têm um formato só deles lá que eles não se encaixam. Aí seria bom, então, já desde o começo, procurar um acompanhamento para sempre. Sim. Uhum. Para sempre, né? Uhum. Isso é muito necessário. Né? Tem também algumas coisas que andou, não sei como que eu explico isso, mas assim, que aconteceu muito nesses últimos tempos, que eu acompanhei, eu vi acontecendo, talvez com certeza você sabe muito mais do que eu sobre isso, que houve assim, uma debandada de pessoas que estavam lá há anos numa empresa, por exemplo, trabalhando a vida inteira, era um funcionário exemplar, o cara perfeito, de repente do nada ele simplesmente não quer mais, estou indo embora, acabou. Uhum. Eu não sei se isso aí foi uma depressão, uma coisa que aconteceu. Como será que chegou a isso? Eu vi bastante assim que não tem explicação. Uhum. Se você vê aquilo acontecendo, até cheguei, eu tenho empresa que eu atendo muitos anos, aí tipo há 20 anos, tá lá, sempre teve uma pessoa lá, de repente, ué, cadê o fulano? Cara, do nada, ele chegou aqui, pediu conta, não quer mais trabalhar, tá em depressão. Uhum. Isso talvez começou aí algum tempo a acontecer, não sei se acontecia antes, porque a gente não sabe desde quando acontece isso, talvez sempre aconteceu, mas no meu período aí
atendimento, de enxergar as coisas. Eu vi acontecer isso bastante, muitas vezes mesmo. E você não entende, aconteceu o que aconteceu, mas não teve briga na empresa, não teve um motivo real ali, a pessoa simplesmente cansou, não quer mais, e ali ainda seria o melhor para ela, com certeza, porque justamente estava em casa, trabalhando, se sentindo em casa, porque muitos anos, de repente a pessoa era talvez o braço direito da empresa, simplesmente saiu, abandonou tudo, não quer mais, não tem, e entrou numa depressão. Realmente, com certeza é isso, mas tem alguma explicação para isso? É, o próprio estado depressivo que a pessoa vai entrando é a explicação para isso, né? Então, no começo, vamos dizer assim, que ela consiga levar ali no piloto automático dela, né? Vou levando, né? Vou empurrando com a barriga. E nunca olho para as raízes, né? Daquilo que me incomoda. Nunca faço a minha pausa pro eu. Né? Isso a gente está falando, né, do agora, né? Mas antigamente isso era menos falado ainda, menos possível ainda, né? Mas então, a pessoa ela vai deixando isso tudo piorar, né? Quando não olha para isso, né? Quando nunca mexe com isso, quando nunca procura uma ajuda, claro que a tendência é isso ir piorando. E aí vai chegar nesse ponto que ela nem consegue trabalhar mais. Né? Ela vai pedir para ser desligada. Teve um parceiro que ele saiu e o funcionário dele saiu, que não queria mais, ele falou, tem um prazo para você, fica lá 6 meses e volta. Ele voltou, não conseguiu ficar, não quis mais. E outros casos similares a esse, que praticamente quase todos bem aconteceu isso, porque não tinha uma explicação, né? Saiu. Só que se isso tivesse acompanhamento, talvez da vida inteira da empresa, que não era uma cultura ainda, e talvez não seja tão cedo isso, de acompanhamento, de ter um psicólogo sempre, porque no caso destes que aconteceu, estava tudo bem, tipo assim, não tinha um sinal, não houve sinais antes que a pessoa dizia, o cara já não estava indo bem. Não teve isso. Teve todo mundo que falou, não entendo o que aconteceu. Simplesmente chegou e falou que não quer mais, e saiu, e não tem porquê, não me deu motivo, e nem sabe o motivo também, mas não quer mais. Tipo assim, aconteceu dessa forma. Se tivesse, talvez, tipo assim, um profissional acompanhando no longo prazo, não teria acontecido, né? Por isso que aí por conta de se perceber esse problema hoje, que foi desenvolvida a CNR1, né, que agora traz isso para a empresa, né, esse cuidado, essa atenção. Mas ele ainda é muito em formato de encontros, né, integração, palestra, acho que é mais ou menos nesse sentido, né. Eu não sei porque eu não atuo nessa ainda, né, não tive experiência ainda de atuar ainda nessa questão corporativa, né. Mas é muito disso, né? Mas já é alguma coisa, antes não tinha. Não tinha. Né? Então já vai ajudar bastante, sim, com certeza. Né? E de repente ali, num atendimento, né, num encontro, numa palestra ali, mesmo que de forma coletiva, a pessoa já tem alguma luz, algum insight, já pense mais sobre si mesma e decida, realmente eu preciso de ajuda nesse sentido. E aí vá de forma individual procurar uma terapia, né? Vai mexer, né, com isso agora, né? Não vai mais ignorar, não vai mais deixar lá, né, recalcado, né? Realmente eu quero ver, quero entender sobre mim, quero me conhecer melhor, quero trabalhar meu desenvolvimento pessoal, quero, né, entrar ali na viagem do autoconhecimento. Eu falo viagem porque é uma coisa que é meio que para a vida inteira, o autoconhecimento, né? Quanto mais a gente pensa que sabe sobre a gente vai vendo que menos sabe. Né? Então, é mais ou menos nessa linha. Então, ajuda bastante. Né? Ajuda bastante se as empresas cada vez mais aderirem a isso. Né? Uma preocupação não só com o quadro, né, de funcionários ali diminuir, né, mas com o próprio, vamos dizer assim, desenvolvimento mesmo, porque se a pessoa tá bem,
né? Quem está bem vai trabalhar bem, vai desenvolver ali suas atividades, né, de forma tranquila, criativa, inovadora, que é que as empresas estão prezando muito hoje em dia, né? Inovação, criatividade. Mas a pessoa precisa estar bem, quem não está bem não vai conseguir. Ela só vai lá agindo automático e deu o horário, ai que bom, vou embora. Né? Chegou a sexta-feira, ai que bom, sexta-feira, amanhã não preciso trabalhar. Então tá vendo o trabalho como um mal necessário. E não está vivendo, né? Porque daí você pula os momentos da vida. Também, exatamente. E vendo o trabalho como um mal necessário, que é ruim. Ruim para a Talvez, pessoa, ruim para a empresa. talvez seja uma das piores coisas, né? Até é bom falar nisso, né? Que das piores coisas por justamente talvez até uma política a longo prazo que aconteceu aí, vamos falando do Brasil, assim, que trouxe esse tipo de visão, porque a pessoa não vive seu emprego, mas também não prioriza, não dá aquele valor que deveria ser dado, e isso cria, tipo assim, talvez nós contra eles a vida inteira, e não se sabe por que, não tem explicação para aquilo, mas foi no subconsciente dela que foi entrando aos pouquinhos com toda a propaganda que houve por muitos anos e ainda existe, e acaba sendo prejudicial. E não é que tem, ela nunca vai jamais vai buscar um tratamento para isso, porque ela não vai enxergar isso como um problema, como um erro na vida. Mas é o que acontece, né? Talvez com uma política nova de, de ter um acompanhamento psicológico, comece a criar, abrir um pouquinho ali o campo de visão dela para enxergar algumas verdades que não precisam ser ditas, né? Tem que ser só enxergadas, né? Exatamente. Essa cultura, né, de achar que o trabalho ele é uma luta, né? Quando se fala assim, é uma luta, parece uma coisa pesada, né? Então você não vai, eu não lembro o nome do, do rapaz que falou isso, mas ele disse assim que o ideal seria que se a gente fosse para o trabalho, né? Fosse trabalhar, com a mesma alegria que a gente está indo embora, tá voltando para casa, né? Por que que isso não acontece? Né? Porque eu tô levando aquilo como um fardo, como um peso, né? Claro que tem muitas pessoas, né, que realmente se encontraram, que realmente fazem aquilo que gostam, né, que não estão pensando dessa forma, né? Não, bastante, assim. Mas vamos dizer assim que uma boa parcela ainda está nesse automático. Deveria ser um desafio diário, um aprendizado diário, porque todas as vezes que você está no trabalho, você está aprendendo, por mais que você sabe tudo ali que você está fazendo, você está aprendendo, talvez, uma convivência com outra pessoa, aprendendo umas coisas, você sempre estava crescendo, né? Deveria ser enxergado assim, mas não é, né? A maior parte, eu vou dizer sem números nenhum, mas eu acredito que a maior parte não é assim. Já está, já está com como dizer, aquele implante que houve funcionando perfeitamente, né? Que cria até um pouco assim, do vitimismo, talvez, ali, de que está sendo explorado e tudo mais. E isso se transforma quase numa doença, né? Porque aí atrapalha a vida da pessoa, ela não consegue crescer porque ela não enxerga o valor dela. Porque ela acha, ela talvez nem se esforça mais porque ela acha que não faz diferença se esforçar. Tem que ser entregar o mínimo que foi combinado e nem isso às vezes entrega bem, mas porque está foi criado essa talvez uma política interna ali de como que eu vou funcionar, como que eu vou trabalhar, porque eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo, e acaba atrapalhando muito a vida, né? Porque não aprendeu, talvez, não escutou, talvez, conselhos da família, que a família sempre quer o melhor pro filho ali, para a própria família, né? Então, não escutou e acabou entrando em outro caminho e tá no que tá muitas vezes, né? Sim. Bom, quando você fala ali da pessoa de repente estar com aquela percepção de que está sendo explorado, né? E aí também vou só fazer o mínimo possível ali para cumprir o horário, entregar o que precisa ser entregue e tá muito, né, nisso.
vamos pensar assim, né? Se, na pior das hipóteses, esteja acontecendo essa exploração, ou seja, não esteja sendo bem remunerado, não esteja muito, né? Mesmo assim, o que eu sempre falo para clientes, pacientes meus, né? Não precisa você se conformar com a situação, né? Mas entregue o teu melhor e vá, né, traçando ali um caminho paralelo para que você saia disso, né? De repente, aquele emprego realmente não é o que você quer, né? Mas ele pode ser um degrau para aquilo que você almeja, né? Ele pode servir como um degrau, sim, né? Mas aí, para que ele sirva como um degrau, você precisa também entregar um bom trabalho, precisa estar ali, né? 100%. Na medida do possível, né? 100% ali, né? Naquilo. E o caminho paralelo ao qual me refiro seria o quê? Um curso, hoje em dia tem empresa que oferece, as próprias empresas oferecem, né? Para a pessoa ir se capacitando, né? Para que ela possa crescer dentro da própria empresa. Ou se não tem isso, né? Onde a pessoa está trabalhando, ela mesma, né? Conseguir ali de uma forma, hoje em dia tem muito curso online, né, que às vezes a pessoa pode pensar assim, mas eu não tenho tempo, né, eu chego cansado, né, mas tem as modalidades online aí, né, EAD, de cursos que você pode estar se aperfeiçoando, ou estar até estudando para outra área, né, então esse é o caminho paralelo que você pode traçar ali, se você identifica então que aquilo não tá bom para você, né? Não tá legal, eu quero ganhar mais, né? E que bom, né? Que tem essa ambição. Essa ambição é boa, né? Ela que move, é um fator que motiva, né? Mas seria isso, não dá para ficar só no automático ali, só no, você conformar. Vou lá, entrego o mínimo e volto. O importante é que aí eu receba por isso, né? Senão não tem crescimento da própria pessoa, não tem contribuição para a empresa, ou seja, perde-se dos dois lados. E a pessoa não vive, daí não vive o momento que ela está trabalhando, não está vivendo, né? Mas ela não está vivendo porque ela está se martirizando, talvez, achando que ela está sendo desvalorizada, que aquilo vai ser a vida inteira. E como você disse, geralmente quem está nesse nível não tá buscando melhorar. Ela está entregue, já está entregue, mas talvez o subconsciente dela não trabalha a favor dela. Uhum. Ela não tá, ela não, tipo assim, ela não vai buscar porque ela já está neutralizada ali nessa parte. Não tem o que ela buscar, não tem o que ela enxergar. Ela já é a vítima. Quando é vítima, a vítima é cada vez mais vítima. Não tem como melhorar, a não ser que em um momento ela acorde, talvez tenha um exemplo de alguém lá que estava no mesmo caminho e acabou mudando e talvez acorde assim, mas senão não, vai ficar ali a vida inteira, talvez, justamente porque não teve nenhum tipo desde a infância, nenhum tipo nunca falou com um psicólogo, nunca abriu para ouvir, né? Uhum. Então, por isso, né? Exatamente, aí ela pensa que para ela é isso mesmo e não tem mais jeito, né? Mas tem sim, claro que tem, né? A gente sempre fica muito preso, às vezes, num papel de vítima, em algumas situações, justamente pelo aquele mecanismo que eu pronunciei ali. A gente aprendeu que a solução sempre vem de fora, né? A gente aprendeu que a validação sempre vem de fora, que a aprovação, né? E a gente corre muito atrás disso. Então, eu fico esperando o milagre acontecer. Te achando uma ajuda, né? Parece uma Isso, ajuda. exatamente. Eu fico esperando o mundo ficar bonitinho para viver nele. Isso não vai acontecer, né? É muito a autorresponsabilidade de cada um, né? Como disse Freud mesmo, né? Qual que é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, né? É trazer para si a responsabilidade. É só você que pode fazer alguma coisa, né? Mas a empresa não oferece benefício, a empresa também não ajuda. Então, faça, né? E crie um caminho paralelo para que você saia disso,
né? De repente, né? A empresa pode observar o teu esforço e mudar, né? E de repente dizer, não, esse aí vale a pena, não quero perder esse funcionário não, né? É Sim. esforçado. E aconteceu uma mudança? Isso é possível, né? Acontece. Acho que ontem mesmo eu estava conversando com um paciente e ele me falou sobre isso, né? Falou assim, eu tinha peguei férias e mandei um currículo para uma outra empresa e a outra empresa me chamou e aí eu relatei isso para a empresa atual na qual eu estava e ela me ofereceu um aumento para que eu não saísse. Então, né, porque aquele funcionário vale a pena. Né? E o próprio funcionário mesmo ficou feliz, né? Analisou, então vale a pena ficar, né? Então, o que ele estava triste era com o que ele estava ganhando, mas na verdade gostava do que estava fazendo, né? Então, são casos e casos, cada um precisa identificar o que é que está te incomodando. Por que você não está feliz onde você está? Qual que é a desordem da qual você está se queixando? E qual que é a tua responsabilidade nela? Porque a gente só consegue mexer no que é da gente. Né? Eu não consigo mudar o outro. Né? Então, se a empresa ela tem uma metodologia lá, né? Ela tem um formato de trabalho e é assim, e de repente é muito sistemático e não muda, paciência, não vai ter muito o que fazer. Né? É possível que uma mudança aconteça? Né? Mas eu não posso ficar presa nisso, esperando essa esperança que mude. Agora, o que eu posso fazer em mim, por mim, pra mim? Aí sim, aí tem muita coisa que dá pra fazer. Né? E aí, se isso vai trazer uma melhora, né, no meu desempenho nessa mesma empresa, ou eu vou migrar para outras áreas, aí infinitas possibilidades, né, disso acontecer. Mas quando a pessoa sai do papel de vítima e assume a autorresponsabilidade, aí é possível muitas coisas acontecerem, muitas mudanças acontecerem, sim, com certeza. Eu acredito sim que a empresa, o negócio ali, ele enxerga o funcionário todo mundo igual, a princípio. Uhum. Vai classificar lá na frente. Sim. Mas quem está ali para contribuir sempre vai ser valorizado. E às vezes até não sei como que explica, como que dá para enxergar isso, mas eu olho muito a questão de signo das pessoas. Parece que, por mais que talvez não tenha muito a questão científica explicando isso, mas parece que as pessoas têm essa classificação. E você vê que às vezes aquela pessoa tem uma tendência ali, talvez pelo signo dela mesmo, tem uma tendência ali que ela não funciona no lugar que ela está. Se ela mudar de lugar, talvez ela funcione melhor, vai para outro lugar, funciona melhor. Isso dentro da empresa, se é bem utilizado ali as funções, ajuda bastante, né? Claro que ninguém chega na empresa e fala qual que é o teu signo, vou ter que colocar aqui nesse lugar, mas funcionaria muito bem. Não sei se você já estudou, já viu essas questões. Astrologia? Não como astrologia diretamente, que parece que é horóscopo, né? Mas assim, mas a mais característica como... de cada signo, né? Isso. Uhum. Bom, eu tenho uma observação muito particular sobre signo, né? Que faz sentido você nascer com aquelas características, né, relativas àquele signo, sim, né, por conta do mês que você nasceu, o dia, né, tudo isso, né, e aí aquelas pessoas que nasceram naquele mês, né, naqueles dias lá que... A influência da lua e tudo mais. Isso, são mais predispostas a serem assim, né, o assado, a terem tais características, pode ser que sim, né, que realmente quando nasce, né, comece a agir daquela forma, né. Só que não precisa abraçar a síndrome da Gabriela, né. Nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Tudo é passível de mudança. Acho que a cultura também muda a pessoa, né? Também a Sim, cultura é o ali é meio que familiar, vive. o meio... Uhum. Então, tudo é possível de mudança, de você desenvolver habilidades, de você... E aí, por isso que é importante esse autoconhecimento, né? Para eu Isso. saber o que eu estou repetindo, o que eu estou justificando que eu sou assim porque é do meu signo. Então,
vou me conformar com isso e não vou mudar nunca, né? Não, tudo é passível de mudança. Você pode, tem muitas pessoas que podem, inclusive, né, falar sobre isso, né, dizendo quanto de você hoje, né, comparado a 10 anos atrás, a 5 anos atrás, é o mesmo, né? Se a gente for parar para pensar quanta coisa a gente já não mudou, né? Na nossa mentalidade mesmo, né? Principalmente na nossa mentalidade, né? Que é o que comanda tudo ali, né? A gente já mudou muita coisa que a gente gostava antes, que a gente achava que fazia sentido, hoje não faz mais, né? E aí você muda, né? Você muda o modo como você interage com as pessoas, com o mundo, né? No teu trabalho. Então é passível de mudança. Então não dá para bater o martelo, não é assim. Esse só vai servir para essa área aqui porque é assim. Não, as habilidades elas podem ser desenvolvidas. A questão da afinidade com algumas coisas, isso ajuda bastante. A questão de como a pessoa se sente bem em alguma área, algum setor, isso sim vai ajudar bastante. Porque aí ela vai estar mais feliz, né? Mais de bem com a vida, e isso deixa fluir ali a criatividade, né? O espírito inovador. Então isso sim ajuda bastante. Hoje tem empresas já que trabalham nesse formato, né? E talvez usando bastante essa questão do Jung, que tem do Carl Jung, que é os tipos sanguíneos tal, que tem também uma separação, né? Uma divisão ali de cada tipo, como eles funcionam, como que eles agem e tal. Uhum. O Jung fala muito dos arquétipos, né? Uhum. Que é o modelo, né? O arquétipo modelo antigo de cada coisa. Né? Então tem os arquétipos que funcionam de uma maneira coletiva, né? Bastante gente pensa dessa mesma forma, e tem aqueles individuais, né? Que, por exemplo, um deles seria do herói, né? É um dos arquétipos que ele fala, que é aquele que vai sempre querer resolver, salvar, né? Dar um jeito. Então tem ele tem muito esse arquétipo muito forte ainda predominante nele. Né? Aquariano, tipo assim. Tem que buscar um equilíbrio, porque um excesso disso também vai te prejudicar, porque senão só você só sai, né? Só existe uma doação, né? E você não tem uma troca, porque você também precisa, né? Então precisa haver essa troca. Então buscar esse equilíbrio, né? Identificar qual arquétipo está predominante na pessoa é muito bom. Né? Isso é feito através das sessões de terapia. E buscar um equilíbrio para ele, né? Ou seja, né, não precisa ser tanto salvador da pátria assim, calma. Né? É difícil segurar. Pense um pouquinho em você também é importante. Né? Olha um pouquinho para você, não é egoísmo, né? É autocuidado. Você precisa estar bem. Tem pacientes que se a gente fizer a seguinte pergunta, faça uma lista aí de, sei lá, de 5 coisas mais importantes na tua vida. Ela coloca o trabalho em primeiro lugar. Né? E aí você pode pensar, nossa, mas não tá certo, né? Não estou dizendo a nível de certo e errado, mas eu estou dizendo a nível de realmente de importância, quem deveria estar, né, no topo dessa lista? Você mesmo. Ninguém se coloca em primeiro lugar. Sem pensar que é de você que vai depender todo o resto. Então não adianta você colocar coisas na frente em primeiro lugar e se deixar por último, porque se você adoecer, todo o resto desmorona junto. O teu trabalho, a família, né, teus filhos, seja o que você colocar ali, né, no topo da tua lista. Então, tem que ser você tá no topo dessa lista. E às vezes as pessoas não param para pensar dessa forma. Né? Porque acham que é egoísmo. Como assim, né? É egoísmo eu me colocar, né, em primeiro nível de importância da minha vida. E na verdade não. Porque de você que vai depender todo o resto. Então é isso. Né? O trabalho é bacana, da terapia, ajuda bastante, mas precisa ser mais procurado. Como que você pode dar uma ideia assim, quem que deveria procurar, como que eles deveriam procurar para você, tipo no teu formato? Isso você presta, você abre assim, você presta esse tipo
de acompanhamento, terapia, todo o teu trabalho, como que as pessoas deveriam procurar você? Quem que deveria, como que elas enxergariam que elas deveriam procurar você? Uhum. Bom, primeiro que a gente sempre fala, né, que terapia é para todo mundo deveria fazer, né? Para conhecer mais sobre si mesmo, para lidar melhor com o outro, né? Então, ajuda em tudo, desenvolvimento pessoal, então isso é para todo mundo, né? Crescimento, evolução, desenvolvimento pessoal é para todo mundo, então ajuda, né? Agora, com relação à demanda emocional que eu estou no momento, né? Os resultados. Os resultados me dizem quais que são os resultados que você está tendo, né? Em todas as áreas da tua vida. Faça uma análise lá, né? Faça uma observação rápida. Quais que são os resultados que eu estou tendo? Estou contente com eles? Eles me trazem uma satisfação, uma autorrealização? Ou tem alguns que eu não estou gostando, né? Tem alguns que está gerando muito sofrimento, muita dor de cabeça, muita preocupação. Por exemplo, na área da saúde, né? Estou tendo muita enxaqueca, muito estresse, né? Analise os teus resultados. Os teus resultados é que vão dizer se você está precisando ou não de uma ajuda, né? E aí, o importante é fazer, né? Eu quero fazer terapia com psicólogo, quero fazer com psicanalista. Eu sempre falo assim que o importante é fazer, né? O tratamento ruim é aquele que não é feito. Mas se você está buscando ajuda, seja na qual abordagem for, você já está dando o primeiro passo, você já está fazendo por onde? Já saiu do papel de vítima e está indo, né, no caminho lá da autorresponsabilidade para se ajudar. E aí sim. Quem começa, acontece muito a pessoa começar e uma, duas e parar, ou quem começa já tem uma predisposição para continuar, para buscar mais profundo e mais além. Uhum. Aí é muito relativo, né? Tem pessoas que vão em uma, duas sessões só e de repente já alcançam ali aquilo que estava precisando entender sobre si mesmo, né? Sobre o mundo, sobre o outro, e acha que já se vira bem com aquilo. Aí só vai procurar depois quando tiver um novo problema. Tem muitas pessoas que fazem nesse formato a terapia, né? Mas tem aqueles que vão e encaram como um processo mesmo, né? Como um processo que não né, não se enquadra ali numa cultura de pronto-socorro. Eu tô com um problema, vou lá e resolvo, né? Me consulto, resolvo e pronto, né? Na terapia não existe isso, ela é um processo, né? Alguns conseguem, vamos dizer assim, se dar alta, né? Num período mais curto, outros até preferem ter esse acompanhamento e daí já usando já como uma espécie de mentoria, né? E é assim, né? Mas serve para todos deveriam procurar, simplesmente por desenvolvimento pessoal mesmo, né? E também, claro, principalmente se os teus resultados, como que tá teus resultados, né? Olhe para eles. Você está conseguindo resolver sozinho mesmo, né? Tem coisas por trás desse mecanismo que está te trazendo esses resultados que você queria entender melhor? Aí a terapia vai ajudar bastante. Pois é, mas então hoje acho que fechamos nossa primeira conversa, nossa terapia quase. Nosso aprendizado, aprendi bastante, escutei bastante o que você falou, aprendi bastante. E voltamos na sequência, fazer um outro episódio para dar mais uma aprofundada, ver como que será aí umas ideias novas, talvez, para a gente conversar. E muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço e estou à disposição. Quando precisar, só chamar. Que a gente vem bater um papo, esclarecer, ajudar de alguma forma, né? Fechou.